Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar da parte de descobertas do Net10, né? A parte que a gente vai falar vai ter um pouco do host agent ainda, mas principalmente da parte de descoberta, varredura automática da rede, né? Para poder trazer os hardwares, os dispositivos que estão conectados na sua rede, tá bom? Lembrando que aqui a ideia é elucidar algumas questões, problemas e dúvidas que o pessoal tem e também que possam ter ou que já tem nesse momento, tá bom? Então, independente disso, nosso canal de WhatsApp está aqui para vocês poderem nos contatar, tá ok? Então, fiquem à vontade para nos contatar aqui. Mais uma vez, eu vou logar com um usuário teste nosso, para poder fazer essa demonstração para vocês. Eu tirei aqui, dei mais uma limpada nele, né? Deixei algumas informações, outras eu tirei. Né? Lembrando que a nossa IA também ela serve para vocês tirarem essas dúvidas em relação à parte de descoberta, a questão de dispositivos, tá bom? O tutorial aqui, o onboarding, né, que a IA faz de forma assistida também, conforme você vai fazendo, ela vai subindo aqui, mas se vocês quiserem tirar uma dúvida direto com ela, basta clicar na caixinha lá em cima e fazer sua pergunta aqui, tá ok? Então vamos lá. Né? Então, como que funciona a parte de descobertas do Net10? Basta a gente ter a seguinte premissa. Nós sabemos que nós temos um inventário aqui, ele está vazio, e nós queremos descobrir de forma dinâmica, de forma automática, sem precisar ficar inserindo manualmente dispositivo por dispositivo, ou né, se você tem uma rede com 200, 300, 1000 estações, dispositivos, notebooks, etc., né, você não vai querer vir aqui e instalar o host agent, que serve para a instalação individual, né? Você não vai querer instalar um por um, né? Então aqui você pode baixar o host agent aqui, né? Tanto para Linux quanto para Windows, e instalar na máquina, mas isso funciona de forma individual. Já o Discovery Agent, ele descobre de forma dinâmica, né? Então vocês vejam, aqui ó, já tem um agente que eu criei, vou até excluir ele aqui para a gente criar junto do zero. Tá bom? Então aqui é como funciona. Então eu vou querer descobrir de forma dinâmica os meus 200 dispositivos que eu tenho na minha rede lá. Como eu faço isso? Eu preciso entender a premissa do quê? Eu preciso cadastrar a minha rede, e para cadastrar a minha rede eu vou vir aqui nos ranges de rede. Ok? Então vocês vejam, eu não tenho nenhum. Por que isso, Juliano? Porque para eu descobrir todos os dispositivos que tem na minha rede, eu preciso conhecer a minha rede. E aqui já fica a primeira dica. Cadastre em redes /24, Juliano. Que bolhufas é rede /24? Né? A rede /24, ou CIDR, ou CIDR, que eles chamam, /24, ele vai ter 254 hosts no máximo. Tá bom? Mas isso para quem não está habituado com a linguagem de TI e tudo mais, acaba complicando um pouco, tá bom? E como que você vai descobrir? Então, eu, primeiramente, para fazer o inventário, para descobrir esses dispositivos, eu vou cadastrar a minha rede, tá ok? Essa é a primeira premissa. Então, vocês vão vir aqui, digitar o CMD, quem já é mais familiarizado sabe já o que eu vou buscar aqui, né? Vou digitar este comando aqui, ó, ipconfig. Né? Vocês vejam que aqui em cima, para quem é mais iniciante, eu tenho meu adaptador de rede físico, né, que esse aqui é onde vai meu cabo de rede. Vocês vejam que eu tenho vários outros aqui, OpenVPN, etc., que é de instalações antigas que eu já usei. Mas basicamente tenho o meu adaptador de rede físico, que é esse adaptador de Ethernet, e tenho o meu adaptador de rede sem fio, que é exatamente onde eu estou conectado com este IP aqui. Então, em um vídeo passado eu já dei a instrução, né? Como que eu faço para cadastrar uma rede /24, Juliano? Você vai vir aqui ó, e vai copiar esse IP, esse endereço IPv4 aqui. Ok? Você vai copiar ele. Né? Aqui embaixo já está dizendo o que a gente tem que fazer, porque tem a máscara de subrede, né, com o gateway. Mas, para quem não tem tanta familiaridade com isso, vamos cadastrar aqui o range. Range 01. Tá bom? A anotação aqui, o CIDR, eu vou colocar aqui. E o que eu faço aqui agora? Lembrando, você pode ser que a sua rede aí não seja um 92168. Pode ser que a sua rede seja um 7216. Pode ser que a sua rede aí seja 1010. Isso que eu estou falando vai funcionar para qualquer um. Você vai vir aqui, vai copiar. Vocês vejam que ele tem tem 4 espaços aqui, a gente chama de 4 octetos, né? Então tem um octeto com 3 números, 2 octetos com 3 números, aí tem um octeto só com um número aqui, porque ele é 0, né? Lembrando, ele vai de 0 a 255. E aqui tem um último octeto com 3 números também. Então você vai pegar e copiar os 4 octetos aqui, ok? Você vai colar lá na hora de criar o seu range de rede, e você vai apagar o final, colocando um 0 e um /24. Somente isso. Aqui você pode colocar ó, range teste, né? Localização, minha empresa. Tá ok? Mais para frente a gente vai falar dessa prioridade de mesclagem, tá bom? Que é o que? Na hora de fazer a descoberta, você também vai ter opções de integração aqui. Agora ele não vai expandir aqui no canto, mas aqui é para saber, para a gente poder dar prioridades. Tá bom, esse cara vai fazer uma descoberta de IP na rede. Depois eu posso integrar com o meu FortiGate, por exemplo, e o meu FortiGate ter um mesmo IP atrelado para um outro MAC. E aí, quem vai ter prioridade para colocar esse dado lá no inventário? Neste caso aqui, quem tiver a maior prioridade. Eu já indico para vocês deixar aqui no range de rede a prioridade 99. Tá?
para fazer a descoberta, ok? E depois, os dados de integração, eles vão ter uma prioridade setada de forma automática também. Tá? Então, se tudo tiver igual, a própria lógica e a própria forma como está criada a inteligência do NetDen vai fazer esse cruzamento de dados para você. Se você não sabe qual deles tem maior prioridade, ou poderia dizer de outra forma, qual tem uma maior precisão. Tá bom? Se vai ser a sua descoberta, ou se vai ser os dados que estão no seu GLPI, os dados que estão nos seus hábitos, os dados que estão no seu FortiGate, como eu disse. Tá bom? Então, isso aqui é só para citar a prioridade de quem vai ter prioridade na hora de popular os dados lá no inventário. Tá bom? Então, só corrigir esse i aqui, minha empresa, vou deixar o range ativo e vou criar o range. Ó. Ou seja, eu criei o range 926800/24, tá bom? Outra coisa que a gente precisa fazer para essa tríade aqui de popular o nosso inventário antes de fazer a descoberta. Nós precisamos ter agentes ativos. Será que nós já temos agentes ativos? Lembra que eu excluí aquela hora. Então vamos criar um novo. Vamos colocar a AGT-01 aqui. Criar. Ele vai ficar offline, óbvio, a gente não sincronizou ele ainda, tá ok? E as credenciais. Ou deixa eu ver aqui, ó. Basicamente, vamos continuar nessa tela aqui. Você criou o seu agente já e ele já definiu o seu token. Esse token é criado de forma aleatória e ele serve para a parte de segurança da comunicação do website aqui do NetDen com a sua rede, da sua empresa, da sua casa, do seu escritório, aonde você estiver rodando o Discovery Agent. Aqui você vai clicar para baixar o Discovery Agent, na parte superior aqui. Então, isso aqui é uma chave única que só vai ter, que você vai colocar na hora da instalação do Discovery Agent, e somente o website aqui, a parte web do NetDen também vai ter. Então, e também tem a parte de criptografia ES256 que é usada, enfim. Então, é tudo realmente muito seguro. É mais ou menos como aqueles tokens de comunicação que você tem quando vai fazer os acessos bancários, tá? Então, você vai clicar em baixar, ele vai baixar aqui. Eu já deixei baixado aqui o meu. E o que ele vai aparecer? Vamos executar aqui como administrador. E essa aqui é a tela do Discovery Agent. Obviamente, eu já tenho ele instalado, por isso que ele veio preenchido aqui. Mas você vai fazer o quê? Vai copiar, né? Veja aqui que ele já copiou. E vou apagar aqui, ó, e vou colar ele. Na hora que você vai estar escrito aqui, testar conexão. Você vai clicar e, ó, testando. Ok? Vocês viram ali ele mostrando testando, né? Então, aqui você já vê que ele já teve, né, comunicação estabelecida com sucesso, tá bom? Então agora você vai encerrar, ele vai dizer que vai estar rodando em background, né? Certo? Então você pode abrir aqui o services.msc e ver lá o NetDen rodando nos serviços do seu Windows. Tá ok? Tá rodando aqui, então, o Discovery Agent. Se nós agora atualizarmos, ele tem que ficar online. Ó, opa, então, realmente ele comunicou já com o website do NetDen, com a minha máquina aqui, que está com o Discovery Agent instalado. Tá ok? Então, e agora, Juliano, qual outro passo? Esse outro passo, ele não é obrigatório, mas eu indico, eu praticamente o coloco como obrigatório também. Por quê? Porque se você cadastrar a credencial que você utiliza na sua rede, no caso aqui eu vou utilizar uma credencial local, mas se você está na rede da sua empresa, você vai cadastrar uma credencial de domínio. Então eu vou clicar aqui em credenciais, ó, não tem nenhuma cadastrada, e aqui eu vou setar. Né? Essa versão aqui ele não traz os indicativos, mas quem está mais familiarizado com a parte de redes já sabe que um usuário numa rede, um Windows, num domínio de rede do AD, do Active Directory da Microsoft, por exemplo, vai usar protocolos como LDAP, WMI, RDP, Samba, deixa eu ver o que mais, o RPC também, né? E eu acho que são esses os prioritários aqui, né? Telnet, talvez, mas eu não vou setá-lo. Então aqui eu sugiro você limpar aqui também, porque essa porta aqui você usa quando você vai usar um apenas destes protocolos. Ah, vou usar o SSH. Ok, você vem aqui e preenche a porta que você usa no seu SSH. Por padrão é a 22, mas você pode colocar a sua porta customizada, tá bom? Caso você utilize. Então aqui eu vou colocar credencial 01, eu vou colocar local. Aqui, ó, no caso que se eu quisesse cadastrar um usuário e uma senha de um domínio. Né? Vocês vão ver mais para baixo aqui que vai ter os campos aqui, né? O distinguish name, para você poder colocar aqui, ó, a parte do, certo? Dos seus, ó, tá bom? Caso você fosse colocar um usuário de domínio, mas não vai ser o nosso caso aqui, tá ok? Nós vamos colocar um usuário local. Se eu não estou enganado, deixa eu até pegar aqui na minha máquina. Ó, nós vamos colocar o usuário administrador, tá bom? Vamos colocar aqui administrador. Tá ok? Então, adicionar o usuário. Opa, esse aqui não. Administrador. Qual senha? Aqui eu vou colocar uma senha que eu já tinha definido para ele. Show. Tá bom? E adicionar. Aqui eu posso clicar e ver a senha, ó.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Eu posso ocultar ela aqui. Uma questão muito importante. Juliano, eu estou fazendo uma busca na minha rede, mas cada máquina, ou eu uso 4 tipos de credenciais diferentes. Eu uso administrador, eu uso root, eu uso suporte. Lembrando que tudo isso é Windows, tá, gente? Tudo isso aqui é Windows. Para Linux, nós selecionaríamos outros protocolos aqui, e aqui abaixo, ó, nós colocaríamos Linux, desktop, servidores, etc, tá bom? Só para que isso fique claro. Então, suporte, administrador, root, suporte e admin. Vamos supor que você use essas... Você tem 200 máquinas, estações, e você não usa AD, você não usa o Active Directory, né, que tem um usuário de domínio para todos. Você usa usuários locais. E entre os usuários locais que você usa, tem esses 4 aqui. E para cada um desses 4 aqui, você usa senhas diferentes. Eu uso essa aqui, eu uso essa aqui, e eu também uso essa senha aqui. Vamos supor, você tem que cadastrar todas as possibilidades de senha e todas as possibilidades de usuário. Compreendido? É assim que você cadastra. Por quê? Porque na hora que ele estiver varrendo a sua rede, ele vai olhar para essas credenciais e vai, com uma inteligência do próprio, lógica do NetTen, fazer a seleção desse usuário e senha, tá ok? Então, aqui eu vou deixar só a que eu uso, né? No caso aqui só tem uma, que é uma máquina o Windows. Lembrando, eu estou fazendo aqui, criando uma credencial o Windows. Eu vou até colocar aqui, ó, credencial Win local. Então eu selecionei protocolos usados pelo Windows local, tá bom? Aqui eu vou colocar que isso aqui é usado para desktop. Isso aqui é só um indicativo para a gente poder ajudar o próprio lógica e a própria script do NetTen poder identificar de forma mais fácil. Eu preciso colocar alguma descrição aqui? Não, não é obrigatório. O range de rede, por exemplo, eu posso colocar que essa credencial aqui só vai ser utilizada em um determinado range de rede. Por boas práticas, algumas empresas adotam esse formato. Pode ser que, por exemplo, eu tenha uma rede para cada unidade, para cada filial minha, ok? Então, vamos supor que uma unidade minha, a rede é um 9268.1.0, a outra é um 9268.10.0, a outra é um 9268.20.0, a outra é um 9268.30.0 e assim por diante. Tá ok? Então, você vai falar assim, para cada uma dessas unidades, eu uso credenciais diferentes. Isso pode ocorrer. É para isso que serve essa opção aqui, para você vir aqui e adicionar o range de rede ao qual essa credencial vai estar atrelada. Neste caso aqui, como a gente já viu que é um usuário local, aqui, ó, quem está familiarizado, né, ponto barra, você não precisa colocar nada do domínio, né? Essa é uma credencial de administrador de domínio? Não também, tá bom? Isso aqui são todos itens que você, quando está cadastrando a sua credencial de domínio, por exemplo, Juliano, eu tenho um usuário administrador de domínio para todas as máquinas. Ok, você vem aqui, seleciona o Domain Users aqui, adiciona o nome do teu usuário aqui, a senha que você usa, seleciona os protocolos aqui para Windows, obviamente, né, se há um Active Directory, e você vai setar aqui para Windows, servidores, desktop, notebooks, outros, né? Óbvio que não vai ter roteador Windows, storage, impressora, switch ou file, tá bom? Então, você seleciona o restante aqui para, como eu disse, ajudar na leitura do próprio script do NetTen quando ele estiver executando. Credencial ativa, no meu caso aqui, como é local, então eu vou estar criando a credencial. Então, ok, vamos fazer um overview aqui. Para que o meu inventário seja populado, eu preciso fazer uma descoberta de rede, certo? Utilizando o Discovery Agent, que a gente já criou o agente com token e já baixamos o Discovery Agent e instalamos na nossa máquina, usando o token, correto? E ele já sincronizou e ficou online. Então, para que eu consiga iniciar essa descoberta de rede, eu preciso cadastrar o meu range, que eu olho lá no CMD, copio o IP que está lá, seja ele qual for, eu vou apagar o último octeto aqui e colocar um 0/24, que é o que a gente fez aqui, ok? Eu, como disse, indico fazer /24 por /24, porque se vocês fizerem /23, /22, /21 e etc, ou um /16 aqui, né, lá são 65 mil endereços, né? Acho que o outro, o /8, são 16 milhões, né, 17 milhões, não lembro agora, de endereços, então é muito endereço, vai passar dias fazendo a varredura de rede. Então, eu indico vocês a fazerem a varredura rede por rede, de /24 em /24, tá bom? Para quem já é mais sênior, mais administrador, pessoal de Cisco aí, né? Já tem uma de infraestrutura, já tem uma familiaridade maior com isso aqui. Então, cadastre sua rede com /24. E aqui, os agentes eu já falei, e a credencial, que foi o último, que no meu caso aqui vai ser uma credencial local, tá bom? Então, estes itens é o que nós precisamos básicos para fazer uma descoberta. Então, vamos lá, vamos criar uma descoberta aqui. Descoberta. Eu vou colocar desk-00, que é a minha rede lá, 01, tá bom? Vou colocar dessa forma. Em qual range? Eu poderia ter vários ranges aqui. Como eu disse, você pode ter um range para cada filial. Ou você pode ter 3 ranges para cada filial, não sei. Né? Não sei qual que é a particularidade como você montou a tua estrutura. Mas aqui você vai selecionar o range que você vai rodar a descoberta agora. Juliano, não dá para colocar mais de um range?
Não dá para colocar mais de um range numa mesma descoberta. Entretanto, eu já vou mostrar para vocês que dá para fazer agendamentos de descobertas, aí sim você pode colocar várias descobertas em um mesmo agendamento, ok? Aqui, ó, aqui eu selecionaria, eu poderia ter vários agentes, inclusive você pode ter mais agentes. Poxa, Juliano, em cada descoberta que eu fizer, eu vou alternar entre 3 agentes que eu tenho lá, trocando o token. Isso é possível? É possível. Mas lembrando que você vai ter que trocar o token lá na máquina onde está instalado o Discovery Agent. Ah, uma pergunta muito importante. Juliano, aonde eu instalo o Discovery Agent? Você precisa instalar o Discovery Agent em qualquer máquina. Eu indico, para quem tem uma empresa, algo maior aí, eu indico você fazer a instalação via um servidor seu. Faça em um servidor, né? Por quê? Porque se você fizer a instalação em um servidor, você vai conseguir enxergar toda a sua rede desse servidor, né? Pode ser que esse servidor que você escolha também não tenha visibilidade de toda a rede /24 que você está fazendo a descoberta. Então isso você precisa estar atento. Mas para quem é está no início em relação a isso, mais iniciante, você pode instalar no seu notebook, exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? Por padrão, você vai conseguir descobrir, se não toda, boa parte da sua rede, tá bom? Então, instale isso aqui. Eu indico sempre instalar, por exemplo, no seu servidor de AD, que tem rota para os seus domínios, para suas árvores, para suas ramificações do seu domínio, né? Ou para um servidor da onde você faz acesso remoto em outras unidades, tá bom? Então é isso que eu normalmente indico. Deixa eu colocar aqui de novo, descoberta, -00, que era a minha rede. Aqui, vou selecionar este range aqui, e ó, tá aqui. Se você tivesse cadastrado mais tipos de credenciais, elas estariam aqui. Poxa, mas eu tenho 10 tipos de credenciais diferentes, Linux, de administração de rede, do setor de TI, do setor comercial, etc. Mas nessa descoberta aqui eu vou usar só local. Se você vai usar mais de uma, você selecionaria as outras também, tá ok? Então, aqui basta o quê? Iniciar a descoberta. E agora, a descoberta vai iniciar e vai começar a fazer uma varredura na sua rede de IP a IP, tá bom? Usando toda a lógica e todos os scripts, né, que tem por trás ali do NetTen. Então, já iniciou a descoberta aqui. Enquanto ele vai falando aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade que é o agendar descobertas, tá ok? O agendar descobertas serve para, poxa, eu não vou fazer uma varredura durante o dia aqui. Às vezes, dependendo da densidade da rede, que você está, da sua empresa, do seu escritório, etc. Pode ser que tenha muitos hosts, né? Como eu falei ali, de 0 a 255 hosts lá, né? Na verdade vai ser de 1 a 254, né? Hosts. Então você não quer fazer isso durante o dia. Ou você tem várias redes para fazer descoberta, né? Então você não quer fazer isso durante o dia, você vai deixar agendado, no outro dia você vai vir aqui e vai estar tudo pronto. Então você pode agendar essa descoberta. Você vai dar aqui, por exemplo, agendamento 01 lá, né? Você pode selecionar a data e o horário que ela vai rodar, quantas vezes a periodicidade dela, diário, semanal, mensal, tá bom? Você pode selecionar aqui a periodicidade dela. Eu vou colocar aqui parar ou falhar, e aqui é o que eu falei para vocês, ó, descobertas no agendamento. Então aqui você pode colocar várias descobertas, ó. Eu vou selecionar o range, exatamente o que você preencheu na descoberta que a gente acabou de fazer. Você vai selecionar o range, vamos supor que tivesse um range A, o range B, o range 1, o range 2, o range 3, o range 4, você faria, e adicionando aqui, range 1, selecione um agente, rotativo, colocaria, papapá. Total de credenciais aqui embaixo, aqui, ó, só vou usar essa, próximo, mais um range, aqui eu vou colocar o range 02, papapá, 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 próximo, vou adicionar o range 03, e aí você cria o agendamento. Tá bom? E ele vai executar de forma sequencial, primeiro que você colocou, o segundo que você colocou, e assim por diante, tá bom? Então, é assim que ele funciona, fazendo o agendamento. Aqui ele vai mostrar a progressão do agendamento também, tá? A hora que vocês estão vendo aqui, ó, o progresso, ele vai aparecer, né, o teu agendamento da mesma forma, o progresso dele aqui, qual rede já descobriu, qual rede está fazendo, se alguma falhou e passou para outra, né? Dependendo do que você selecionou lá, se falhar para, ou se falhar passa para a próxima, isso também é possível ali no agendamento, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos aguardar aqui terminar e eu já volto com o vídeo. Agora voltamos, então em torno aí de 8 minutos, 9 minutos, né, a gente já concluiu a descoberta. Veja que aqui já habilitou, foram 3 hosts descobertos, né, então aqui é uma rede pequena, né, e aqui dá para você reexecutar ela, para você não precisar ficar criando novamente, né. E agora então vamos lá no inventário e vamos ver o que foi descoberto. Olha que interessante, um dispositivo sem nome, 92681, provavelmente isso aqui deve ser o próprio modem, né, ó, já vejo que ele puxou uma configuração Linux dele, e um outro aqui, ó, 112, também Linux, tá? Provavelmente deve ser um dos desktops, tá bom? E aqui, óbvio, que é o meu, né? Que ele trouxe aqui com estes dados aqui. Então vamos olhar aqui o que ele trouxe de informação. Né? Ó, o Cross EA aqui fazendo a varredura, trazendo mais informações. Então ele já mostrou aqui que é uma estação de trabalho, né? Você veja que ele não trouxe muitos detalhes, ó. Ele já identificou algumas portas abertas, NetBIOS, né? E etc. Então identificou este nome.
Agora, olha que interessante. Se eu voltar aqui, então eu fiz a descoberta. Aqui, óbvio, né? Eu só cadastrei o usuário e senha deste o desktop aqui, ou desse dispositivo, né? Por isso que ele trouxe os dados deste cara aqui. Obviamente que a gente não teve mais dispositivos para serem descobertos. Mas numa rede maior, vamos supor que você tivesse cadastrado o seu usuário de rede administrador da sua rede lá, ele traria, obviamente, os dados muito mais completos aí dos dispositivos, tá ok? Por quê? Porque ele teria o usuário e senha de cada um deles para poder fazer a captura dos dados, tá bom? Então, é nisso que funciona você colocar aqui nas credenciais os usuários, o usuário que é utilizado naquela máquina, né? Ou naquela rede. Por quê? Porque ele vai usar essa credencial para fazer uma varredura mais profunda de informações e trazer mais informações desses dispositivos, ok? Então, aqui se a gente olhar na parte de cadê? De credenciais aqui que eu queria mostrar, ou dos agentes. Os agentes de rede, a parte do host agent. Então aqui você vai clicar em baixar o host agent, né? Obviamente que, deixa eu achar aqui onde ele está, porque eu já tenho ele baixado. Então, assim, a título de conhecimento, você vai fazer o quê? Vai clicar em baixar o host agent e ele vai vir aqui, ó. Tá ok? Vamos clicar com o botão direito. O que eu estou fazendo aqui agora? Em uma das máquinas, né? Deixa eu voltar aqui. Em uma das máquinas que a gente descobriu, que é esse desktop, onde eu estou fazendo o teste para vocês, eu vou instalar o host agent. Então agora eu já descobri as máquinas e agora eu vou fazer uma instalação de um host agent para ter mais dados relacionados àquele dispositivo. Executar como administrador. Então aqui está a tela do host agent do instalador. E aqui eu vou pegar o quê? O que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o token do host agent. Ok? Copia ele, coloca ele aqui e dá um testar conexão. Ok, vamos ver se ele instalou. Ele disse aqui, ó, instalação concluída, né, e o serviço foi feito o teste com sucesso. Vamos atualizar aqui. E está aqui, né, o host agent instalado. E o que isso vai fazer? Vamos encerrar ele aqui. E agora o que a gente faz? Vamos voltar lá no inventário. Olha que maravilha. Ele já trouxe muito mais informações. Ó. Já trouxe que é um Windows Pro. Tá ok? Então vamos clicar aqui. O Cross IA aqui, se a gente clicar, ele já faz a busca, né, em relação à máquina ali, mas vamos entrar aqui dentro. Ó. Do que se trata essa máquina? Ó, nós já sabemos agora que é um Dell Precision, né, da versão tal, com Windows 11 Pro, a memória, HD, descrição, né, localização aqui, ó, onde a máquina está, placa-mãe, BIOS, processador, módulos de memória, aqui ó, os discos físicos, placa de vídeo, né, as questões do sistema operacional, aqui ó, uptime a 14 dias, adaptadores de rede, programas instalados, portas e serviços detectados, e aqui obviamente o token do host agent que a gente está utilizando e o nome dele e a versão. Né? Isso aqui é para títulos de, caso você esteja numa versão antiga do host agent, com menos funcionalidade, etc., ele vai ficar uma flag aqui para você poder atualizar ele em tempo real. E olha que interessante que ele já puxou aqui para a gente, CPU, memória e disco, né? Alguns indicadores para a gente poder monitorar essa máquina aí mesmo remotamente. E habilitou uma nova função, novo comando. Né? Então, o que eu faço com isso aqui, Juliano? Comando remoto. Aqui, quais comandos remotos eu posso colocar aqui, Juliano? Todos os comandos remotos incluídos no PowerShell. Tá? Ou seja, se o usuário e senha que você cadastrou, olha que interessante, que você cadastrou lá, né, for um usuário administrador, ou o próprio, onde você instalou aqui o host agent, for um usuário administrador, onde ele tiver instalado aqui, creio que será, né, até porque a gente clicou com o botão direito e mandou instalar como administrador, você vai poder mandar comandos remotos aqui como administrador. Né? Ou seja, você vai poder fazer, um comando básico, né, ipconfig lá, que a gente usou aquela hora. Vamos enviar esse comando aqui só a título de teste. Deixa eu atualizar aqui. Já veio o resultado. Então tá aqui. O mesmo resultado que a gente viu quando eu digitei ipconfig aqui. Ó. É o mesmo resultado. Tá bom? Só que tá aqui numa tela um pouco maior. Posso dar um outro comando? Já não pode. Vamos dar um cd... deixa eu ver qual diretório que eu posso entrar. Que eu já... Vamos entrar na parte de...
Vamos entrar numa pasta aqui, ó. Windows, vamos ver se ele... Opa, olha lá, eu escrevi errado o comando. Óbvio que ele vai dar erro, né? Vamos colocar aqui. Em vez de eu clicar no I, eu cliquei no O. Aí foi o Windows, em vez de Windows. Comando concluído. Cadê o retorno? Ah, ele não voltou nada, ele só entrou no comando. Agora vamos dar um dir, então. Vamos ver o retorno dele. Ali o comando, na verdade, que eu tinha que ter dado não era cd, né, para entrar, mas sim um dir c/windows, né. Vamos ver se aqui ele vai listar para mim o diretório. Listou. Tá aqui, ó. Todas as pastas do C. Então, vocês vejam que é o prompt de comando normal de uma máquina, só que na web, né? Então aqui você pode desligar uma máquina, você pode atualizar rodar um script para atualizar algum software, ou desinstalar algum software que você está vendo que o teu analista não deveria ter colocado. Enfim, diversas informações que você pode fazer. Então era isso, pessoal. Esse aqui é a parte de descoberta do Net10. E você viu a funcionalidade tanto da parte do Discovery Agent e depois, em seguida, a gente instalando o Host Agent, como essa informação fica mais ampliada. Mais para frente eu vou trazer esse mesmo teste, só que em uma rede maior, para vocês poderem também entender como funcionaria isso dentro de um domínio, tá bom? Mas hoje era um overview mais rápido, para que vocês pudessem entender a lógica do funcionamento, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau!